Ok? Aos vivos e a cores, para Elesmão Veloso, Terra Boa, a Escola Benedito Portela Leal, lá em Elesmão Veloso. Alô, você de Francisco Aires 2 e 3, 2 e 3, alô, professora Josileia. Santa Luz do Piauí, na região de Oeiras, se não me engano. E São José do Peixe, também na região de Oeiras, se não me engano, viu? É, micro-região de Oeiras. Elesmão Veloso é aqui pertinho da capital, dá uns 120 quilômetros, eu acho. E Francisco Aires é ali no caminho de Floriano, à esquerda, se eu não me engano, viu? À esquerda. Vamos lá? Vamos lá? Olha, nós estamos vendo a independência dos Estados Unidos, perfeitinho. Paramos na questão de número 2. Já tivemos resolutiva dos alunos, já tivemos retorno dos alunos, olha. Consolidou-se o Sul, viu, galerinha? Ele quer sobre as colônias do Sul. Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América, aí é o Norte, com transferência de diversos produtores de tecidos vindos de Manchester. Olha, a grande produção industrial é só no século XVIII. E aí nós ainda estamos no século XVII. Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença de grande produtor agrícola monocultora. A mão de obra não é assalariada, é escrava. De boa, polo industrial vai ser no norte. Baseava-se numa economia escravista, produzindo em larga escala, voltada principalmente para o mercado alienígena, com produtos como o tabaco e o algodão. Letra C de sabido, letra C de canal Educação aí na questão 2. E o meu amigo Covid acertou direitinho, viu? Meu amigo Covid. Ao longo da história da humanidade, as perseguições aos opositores de regimes políticos despóticos têm sido a marca de várias sociedades. No século XXI, as guerras, a intolerância religiosa e étnica, e principalmente as desigualdades econômicas que separam os países ricos dos pobres, acabam forçando grandes contingentes de população a mudar de país e de vida. Na Idade Moderna, no século XVII, uma região do planeta serviu de abrigo para uma população que era expulsa dos campos e perseguida por causa dos conflitos políticos e religiosos. Tio, essa expulsa dos campos é o quê? Os famosos cercamentos. Eram os famosos cercamentos. As terras comunais eram cercadas pelos proprietários na Inglaterra e os colonos não tinham como sobreviver, os plebeus não tinham como sobreviver e vão começar a migrar para as cidades, vai haver um inchaço nas cidades e parte deles vão pegar um naviozinho e vão para onde? Vão para onde? É o que o autor da questão quer, a questão da Mackenzie aí, ó. Foi tanto que eu te amei, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo, o tempo já passou. No século XVII, uma região do planeta serviu para abrigo para uma população que era expulsa dos campos e perseguida por conflitos religiosos e políticos na Inglaterra. Essa região foi a América do Norte, as futuras 13 colônias inglesas, letra D de danadinho.
Questão boa, viu? Questão boa. Para fechar, o processo de colonização europeia das regiões do continente americano não foi uniforme. Foi não, teve muitas diferenças, viu? Muitas diferenças. Pode-se distingui-las em... Ah, papai... Vá ver o Brasil, veja lá como é que foi o Brasil, né? Ele quer diferenciar distinção entre as colônias, as formas de colonização da América. Perfeitinho? Questão boa, viu? Renanzinho, meu lindo, deixa R$ 1 na tela para ver se os nossos alunos e meu amigo Covid manda a resposta, viu? Ok, vamos lá. Colônia de povoamento, tivemos, sim. Mas as colônias de povoamento não eram ocupadas por contingentes de escravos africanos. Tudo bem? E a colônia de exploração, no geral, não era só indígena. Letra D. Produção e de exportação de mercadorias manufaturadas e importação de matéria-prima europeia? Não, galerinha. Certamente as colônias não produziam manufaturados para vender lá para fora. Domínio político com a submissão da população local e domínio econômico, sendo garantida a liberdade indígena, está tudo errado. Ó. Nem havia domínio político, por exemplo, no Brasil, evidentemente, em parte da América Espanhola. Exploração econômica dos recursos naturais, é verdade. Catequese das populações nativas por missionários cristãos, a exploração econômica não é dos recursos, é principalmente a produção agrária, viu? E a catequese que você vai ter vai ser em algumas áreas dos portugueses e dos espanhóis. Colônia de exploração era baseada na escravidão? Era. E na grande propriedade agrícola? Era sim. E a colônia de povoamento, o trabalho, deixa eu completar, ó, o trabalho era livre e assalariado. Está incompleta a questão, né? Mas seria letra B de bom aluno. B de eu acho, tá correto, viu, Covid? Tá correto. Tá bom, vou passar essa. Senão não dá tempo a gente fazer independência dos homens, né? Senão não dá tempo. Então, as 13 colônias inglesas gozavam de certa autonomia, olha, era um autogoverno, self-government. Faz de conta que eu leio em inglês direitinho. O autogoverno predominava principalmente no norte as colônias de povoamento. Vai fortalecer-lhes o comércio interno, de boa, principalmente na região norte. Havia uma certa liberdade religiosa, se comparada com o que havia na Inglaterra. Não havia ouro, e aí a Inglaterra e nem a Espanha nem ligava há muito tempo. Ó. A ausência de ouro resultou num certo desinteresse da coroa inglesa de controlar por completo as 13 colônias. Por acaso,
o clima da região norte era idêntico ao inglês. Então não havia muito atrativo no norte que valesse a pena você produzir, por exemplo, e vender para a Inglaterra. Notadamente, olha, as guerras na Inglaterra resultaram em mais fugas, que a questão mostrou para a gente, e numa certa negligência do governo inglês em controlar as 13 colônias. Então aí tá tudo numa boa, né? Tudo numa nice, viu? Meu amigo Rodrigo, viu? Meu amigo Rodrigo. A lenda acertou todas, viu? Dom Renan, deixa R$1 pra eu botar um pouquinho de água aqui nessa cumbuca, velho. Vou passar. Olha, preste atenção. É do Benjamin Franklin, de 1754. O Benjamin Franklin vai ser um dos pais da independência dos Estados Unidos. Mas a imagem é de 1754. Então, 22 anos antes da independência dos Estados Unidos. Na realidade, é um prenúncio do rompimento com a Inglaterra. Ou a gente se junta, ou a gente morre. Quem é que a gente se junta? As 13 colônias. Olha a ideia que o cara tinha já antes da independência. Ou a gente se junta, se une, ou a gente morre. Ah, papai! Deu para ver aí, ó? Era um prenúncio do rompimento. Para nós estar juntinho. Olha aí a imagem. O cenário da chamada Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. Que foi um fatality principalmente entre a Inglaterra e a França. Teve outros envolvidos? Teve. Mas o mais importante é esse cenário aí, olha. Guerra dos 7 Anos. Vários conflitos entre as potências europeias disputando. A Inglaterra mais a Prússia, que é a Alemanha, versus a França e a Espanha, mais outros aliados. No piauiês, os inglês e os francês. Eu já vi esse cenário de guerras em outros momentos. A rivalidade maior na Europa era a Inglaterra e François. E ela vai aumentar ainda. Aí teve esse conflito aí, olha, que disputavam basicamente territórios dos Estados Unidos, das 13 colônias. A França tinha os apoios que eu já lhe citei. Velho.
A Espanha era a tradicional inimiga da Inglaterra. Eita, meu amigo. E aí eu coloquei assim, olha. A guerra teve início em 56, quando a França invadiu uma ilha inglesa. Os ingleses começaram a retaliar. Tchum, tchum, pá, 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 pá. E teve conflito em Quebec, Montreal, Cabo Bretão, Grandes Lagos, nas 13 colônias. Teve. É um fatality entre os ingleses e os François. Eita, pai. Guerra dos 7 anos. Eu peguei essa imagem da internet, olha. Aqui seria um François, aqui seria um inglês. E o fatality entre eles. Basicamente, olha, a Inglaterra foi vitoriosa no conflito, mas sua economia ficou desgastada porque ela gastou muito. Olha o cenário, ó. A Inglaterra vai vencer a guerra, mas vai ter um gasto grande. Só que agora vem atrás do prejuízo, ó, com o objetivo de recuperar tão elevado prejuízo econômico produzido pela guerra. Eita peleja. A Inglaterra decidiu impor severos impostos aos colonos. Oxê, mas nós vivemos livre até agora e agora os ingleses querem cobrar imposto? É. Essa medida foi muito mal acolhida pelos colonos, porque eles viviam numa nice, numa boa, com certas liberdades, até um dia desse, velho. E vai gerar enorme tensão nas relações dos colonos com os britânicos, que pouco tempo depois travariam uma luta intensa pelo fim do domínio inglês. Ah, papai! Então, tio, você está querendo dizer que um dos fatores para ocorrer a independência das 13 colônias dos Estados Unidos foi a Inglaterra começar a fazer um bocado de imposto? Arrocha. Foi a Inglaterra arrochar igual os portugueses arrochavam com a gente, galerinha. Igualzinho. Foi a Inglaterra arrochar igual os portugueses arrochavam com a gente. A gente pagava imposto demais. Pois agora a Inglaterra quer que as 13 colônias paguem impostos. Então, resumidamente, foi uma disputa entre a França e a Inglaterra, disputando vários territórios. Teve a vitória inglesa. Olha a data da vitória inglesa. Mas a França entregou o Canadá. Mas a Inglaterra teve muitos gastos que resultou em quê? Recompensas econômicas. Nós queríamos que as 13 colônias diminuísse o prejuízo da Inglaterra. Ah, disso daí, para as 13 colônias dizer que não aceitava, vai ser só um tchan. Vai ser ligeirinho, viu? Ligeirinho. Renan, deixa R$1 aí na tela, Renan. Açoita, Renan. De boa na lagoa. Olha, eu estou colocando um resumo aqui, olha. O arroxo vai se dar depois da Guerra dos 7 anos.
a Inglaterra vai viver uma crise financeira e vai começar a cobrar impostos a rocha, a rocha, a rocha. E é. Então a Inglaterra vai estabelecer, a Inglaterra estabelecia uma obediência ao pacto colonial. Ó céu, ó vida, ó azar. Na verdade, a Inglaterra agora quer que as 13 colônias fiquem subservientes a eles, ingleses. Oxe, cara, nós estávamos tão bonzinhos até agora e não vai aceitar a presença de representantes das 13 colônias no parlamento inglês. De forma alguma. Nós, ingleses, tendo representantes das 13 colônias? Nunca, never. Então começa a vir leis, produtos da Inglaterra e uma força bélica para as 13 colônias. Meu amigo, as 13 colônias vão dizer, esses caras querem amordaçar nós. Nós não aceita, não. Esses caras querem submeter nós. Quem viveu com certa liberdade até aí, não vai aceitar não, galera. Então nós vamos ter a lei do açúcar, você vai ver já já, a lei do melaço. A lei do selo, até as cartas de baralho, eu recebi agora um selo em inglês, tinha que pagar. Cada cartinha, para ter um selo da Inglaterra, tem que pagar, viu? A obrigação de aceitar alojar os militares ingleses e a famosa lei do chá de 1773, que vai resultar numa grande resistência dos colonos. Antes, nós tivemos um massacre de 5 colonos enfrentando as tropas britânicas. Então tá esse cenário aí, galerinha, que começa a se tornar tensa, muito tensa, no piauiês, o choque entre as 13 colônias e os interesses ingleses. É tenso aí, viu, velho? É tenso, muito tenso. Dom Renan, deixa um realzinho aí, Dom Renan. Não sei por que esse amor. E é o massacre de Boston, quando as tropas inglesas covardemente desferiram chumbo bala sobre os colonos que faziam uma certa resistência. Notadamente vai ser muito veiculado esse massacre de Boston, e daqui 3 anos a população de Boston vai, vamos dizer, retaliar contra isso daí. Aí tem aí do lado um nobre inglês, um soldado inglês, com a lei do açúcar, lei do selo e lei do chá, lei do selo e lei do chá, que basicamente é a lei do açúcar, proíbe a importação do rum pelos colonos e cobram a taxação extra sobre o melaço que não viesse das ilhas inglesas. Então aqui está querendo obrigar o pacto, que é a obrigação de a colônia só poder fazer comércio com a metrópole.
Foram brincar de mar de liberdade, ó. Deu nisso. Lei do selo. É uma taxa sobre diferentes documentos que você tinha na colônia. Comerciais, jornal, livro, anúncio, jogos de azar, carta de baralho. Tudo agora tinha que ter um selo inglês. Um selo britânico. A lei dos alojamentos. É absurdo, não era? Obrigava os colonos a fornecer alojamento, alimentação, as tropas inglesas. Ó, mulher, vamos sair de casa. Tá chegando um grupo de militar inglês aí, nós temos que sair de casa para dar lugar para eles. Absurdo, velho. O Dom João fez parecido no Brasil, quando ele decretou em 1808 um decreto estabelecendo que os prédios deveriam ser desocupados pelos súditos para dar espaço às famílias portuguesas. O povo dizia, é um prédio roubado. É um prédio roubado. E a lei do chá, que vai dizer que só quem pode vender o chá nas colônias inglesas é a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Ah, meu parente, a ideia aqui estabeleceu monopólio a uma empresa inglesa lá das Inglaterras, combateu o contrabando e os colonos vão reagir com a festa do chá de Boston em 73, a festa do chá de Boston, que a Inglaterra depois impôs as chamadas leis intoleráveis. Fechou o porto de Boston, proibiu a importação, a exportação, trouxe mais produtos, mais tropas da Inglaterra, criou um clima de revolta que logo depois nós vamos fazer a declaração da independência, velho. Eu não aceito isso. Eu vou fazer a declaração da independência? Eu não aceito isso, viu? Então tá aí essa quantidade de novas leis que tá dizendo as colônias têm que ser submissas à Inglaterra. É o que eles queriam, viu? É o que eles pretendiam. Deixa um realzinho aí, Dom Fernando. Perfeito, mestre Dom Fernando, Dom Renan. Perfeito. Vou passar. Aprovada no dia 22 de março, a lei do selo causou muitos protestos entre os 13 colonos, com violência e boicote completo ao comércio britânico nas colônias. O boicote causou grande interrupção no comércio de Londres e deu à Inglaterra e aos Estados Unidos o primeiro gostinho do crescente poder econômico que havia nas colônias. É como se as colônias dissessem, nós não precisamos de vocês não, velho. Nós não precisamos de vocês não. Te cria, menino. Sai de boca. É. A revogação da lei do selo ocorreu um ano depois. Ó. Exatamente um ano depois. Foi um grande sucesso para os Estados Unidos e um fracasso para o parlamento britânico. Tá aí essa charge que era muito publicada nos jornais das 13 colônias, mostrando aí o nobre que tinha proposto a lei do selo, levando ela dentro de um caixão. A revogação ou procissão funeral da senhora lei do selo dos Estados Unidos. Ixi, Maria. O negócio tá arrochando, viu? Tá arrochando mais ainda, ó. Então eu estou botando que ocorreu um arroxo colonial com impostos,
com abusos da coroa britânica, militares, inclusive com a morte de 5 colonos, começa a haver a propagação das ideias iluministas, é metade do século XIX, e aumenta um sentimento anti-britânico e emancipacionista. Vamos nos libertar do domínio inglês. Notadamente, havia interesse de uma elite local que prosperava economicamente pelo poder político econômico. Um choque entre o desenvolvimento econômico e autônomo das 13 colônias, não falei estados ainda, e uma tentativa de controle da Inglaterra, do governo inglês. A Inglaterra agora está tentando puxar as rédeas das 13 colônias. Não vai dar muito certo não, viu? Mas eles estão tentando puxar as rédeas das 13 colônias. Ok. Vou mostrar a imagem, galerinha. Aí o parlamento inglês concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa inglesa. Os comerciantes rebeldes, sentindo-se prejudicados, vão disfarçar-se de índios, assaltar os navios da companhia, extraviar o carregamento de chá jogando ele no mar. O nome desse evento é Boston Tea Party, Festa do Chá de Boston. Papai, a Inglaterra vai ficar irada, viu? Os comerciantes ingleses vão ficar irados. E a Inglaterra vai reagir sobremaneira. Não tem como, né? A Inglaterra vai reagir aí. Peço perdão mais uma vez. Perfeito, galerinha. Olha, tá aí a festa do chá de Boston. Foi o extravio de um carregamento de chá da empresa inglesa no porto de Boston. Na realidade, 2 navios. A Inglaterra vai reagir com as famosas leis intoleráveis, fechou o porto de Boston, exige uma indenização das 13 colônias, mandou mais tropas inglesas para vir para as 13 colônias, alimentando um sentimento anticolonial, anti-inglês e com as ideias iluministas. Então, está feito um cenário para a gente começar a fazer o rompimento. Olha aí, as charges mostrando os ingleses forçando os colonos a consumir os produtos que vinham da Inglaterra na marra, né? O chá, as tropas inglesas, o choque com os ingleses.
Então os colonos vão se revoltar. Por quê? Ó? Tropas enviadas pela Inglaterra agravaram esse conflito. Por quê? Os representantes das 13 colônias, à exceção da Geórgia, decidiram enviar delegados representantes para um congresso na cidade da Filadélfia, o primeiro congresso continental, que se transforma numa voz dos políticos dos colonos, voz política dos colonos. Os colonos, de forma pacífica, estão instaurando uma revolução, mas exigiram: olha, se tiver representante nosso no parlamento inglês, nós aceitamos as leis que vêm de vocês, inclusive os impostos. Mas, sem representação, nós não aceitamos, não. Ah, papai! A ideia é que as 13 colônias tivessem o direito de mandar deputados, representantes, para discutir as leis. Meu amigo, eles passaram a boicotar os produtos ingleses. Mas não ocorreu o rompimento. Apenas estão fazendo uma petição ao rei da Inglaterra para que eles possam também mandar representantes para lá a Inglaterra. Meu amigo, pense no bafafá que foi. Pense no bafafá, mas a Inglaterra não aceita. Não aceita a presença de deputados das 13 colônias no parlamento inglês e quer manter o arroxo sobre as 13 colônias. Não tem nem como você não perceber que isso vai resultar numa explosão, olha, que é o segundo Congresso Continental da Filadélfia, sob a liderança de Thomas Jefferson. Eles estão se reunindo e estão dizendo: nós vamos declarar a independência. Ah, papai! De novo, nós vamos romper com a Inglaterra. Quem vai redigir a declaração da independência das 13 colônias? Não são mais 13 colônias, são estados agora. Deixam de ser colônias. São estados que se uniram na América. No famoso 4 de julho está nascendo o ZEUA, Estados Unidos da América. Como a Inglaterra não aceitou, vai começar um fatality. Vai começar o fatality. E, evidentemente, quem vai comandar as tropas, vamos dizer, das 13 colônias dos Estados Unidos, vai ser o general George Washington. Está começando agora um fatality entre as 13 colônias, os Estados Unidos e os ingleses. Ah, papai, guerra da independência. Dom Renan, deixa R$1 aí na tela, Dom Renan, per favore, em italiano.
Beleza. Tá aí, olha. Os representantes das colônias que se reuniram no segundo congresso da Filadélfia se decretou a separação das 13 colônias. Você já viu que quem faz a declaração foi o Thomas Jefferson e a data nacional deles é 4 de julho. Notadamente, não precisa nem dizer que a Inglaterra não aceitou e vai começar uma guerra. Estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres. Não são mais colônias, são estados livres e independentes. E toda ligação política entre elas e a Inglaterra já era. Só lembrança, só lembrança. E deve estar totalmente dissolvida porque não aceitamos mais nos sujeitar aos domínios ingleses. Vou passar a imagem. Resumindo, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia afirmou que havia direito dos colonos. Eles queriam o quê? O fim daquelas medidas duras, das leis intoleráveis. Mas eles queriam participar na vida política, elaborando leis na Inglaterra. Como a Inglaterra não aceitou, veio o segundo Congresso, com a declaração da independência com o meu amigo Thomas Jefferson. Ali tem uma influência do iluminismo grande, olha. Apoio, França, Holanda, Espanha. Apoio de quem? Os inimigos da Inglaterra. Apoio os inimigos da Inglaterra. Então começa um choque entre os colonos, os Estados Unidos, e as tropas inglesas. O comandante mor foi George Washington, comandante das tropas general. E vai ser o primeiro presidente também. Daqui a pouco vai ser o presidente dos estados que se uniram na América. Galerinha, não são mais 13 colônias, são 13 estados que se unem na América. Essa imagem aí dá para ver as 3 cores da bandeira dos Estados Unidos, viu? Que é azul, branco e vermelho. Massa, velho. Vai se tornar um exemplo para nós. Vou passar a imagem, galerinha. Vou passar a imagem. Tá aí a Declaração da Independência. Meu amigo Thomas Jefferson, retratando o comitê da redação da Declaração da Independência, apresentando o seu trabalho para o Congresso Continental da Filadélfia. Esse de camisa vermelha, Thomas Jefferson. Vai ser o segundo presidente dos Estados Unidos, viu? O primeiro foi George Washington, 2 mandatos de 4 anos cada, claro. E o segundo vai ser Thomas Jefferson. Tá aí depois, um pouco depois, já a comemoração deles. A comemoração deles feita no 4 de julho, é um dia nacional feriado deles, perfeitinho, nessa imagem de 1819. E aí, claro, tem que fazer um resumo. Vamos fazer um resumo direto, olha. Primeiro, haviam as ideias iluministas que defendiam a liberdade. Havia a ideia de que sem participação nós não aceitamos os impostos de vocês, não. Havia, claro, uma união das colônias em favor da luta contra os ingleses, que eram vistos como opressores. O primeiro congresso não rompeu, mas o segundo vai romper. Haja vista que a Inglaterra manteve as arbitrariedades. E aí a declaração feita no 4 de julho. Perfeito? Feita no 4 de julho. Deixa um realzinho bem na tela, Dom Renan, por favor.
Tá aí os navios britânicos enfrentando navios franceses. A França foi um país que ajudou na independência dos Estados Unidos. Tá aqui tropas inglesas versus as tropas norte-americanas versus as tropas inglesas. Lembrar da Batalha de Yorktown, lá no Pica-Pau mostra, né? Finalmente as tropas inglesas vencem, as tropas americanas vencem as inglesas. Está aí a declaração da independência no 4 de julho. Aí do lado é George Washington. Aí está um pouquinho da Constituição. Ó. Todos os homens são criados iguais, dotados por Deus de certos fundamentos. O direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. Para garantir esses direitos são instituídos governos entre os homens. Na verdade, se você pegar esse preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, você vai dizer que vai ser parecido com o da Revolução Francesa. Então, olha a novidade. Os Estados Unidos rompem com o modelo europeu de governo. Aqui é uma república presidencialista. E o presidente da república é o chefe do poder executivo por 4 anos. Chefe do poder executivo por 4 anos, escolhido pelos cidadãos na forma da lei. Implanta a autonomia dos estados e dos municípios até hoje, garantia de direito à liberdade, à prosperidade, à felicidade, todos são iguais perante a lei, e manteve a propriedade. A propriedade, por exemplo, da escravidão foi mantida, perfeitinho? E no início o voto era censitário. Então tá aí os Estados Unidos se tornando independentes, vamos dizer assim, da Inglaterra. Vai ter uma ajuda externa, que vai ser a ajuda francesa, mas evidentemente os Estados Unidos se torna a primeira nação soberana das Américas, tendo como influência as ideias iluministas e as características que eles já tinham há certo tempo no piauiês. Já havia um certo período de experiência de certas liberdades. Eles agora vão consolidar e vão, em um século, se transformar numa potência. Porque aí é 1787, daqui 100 anos os Estados Unidos já eram uma potência. Tá aí a mesma Constituição deles dessa época, é a Constituição deles atual. A mesminha, viu? Renan, deixa R$1 na tela, Renan. Ok, vamos lá. Tá aí o George Washington cruzando o Delaware, essa pintura, né? Mostrando aí uma importante missão para fazer a independência, trilhando uma das mais sangrentas lutas pela própria liberdade. A bandeira pela independência foi levada por patriotas de norte a sul das 13 colônias e resultou na expulsão dos ingleses, vistos agora como invasores. O evento influenciou os acontecimentos da Revolution Françoise e vai caracterizar a história dos Estados Unidos. Olha, nós já vimos a Revolução Francesa.
E quando você vê a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, você vê a influência da Revolução Americana lá na França. Está aí o primeiro Congresso Continental, o segundo Congresso Continental, vão resultar na Declaração da Independência, na Constituição dos Estados Unidos, deveras importante. Tio, é a mesma de hoje, é a mesminha, olha. Então, nós estamos em 2022. Deixa eu botar aqui, 2022. Vai dar 5. Vem 1. Dá 3, né? 3 vem 1. 235 anos. Ah, meu parente. 235 anos. É a mesma Constituição deles na atualidade. É a mesminha, galerinha. É claro que eles acrescentaram alguns artigos, modificaram a Constituição. Mas basicamente é a mesma. Resumindo, um sentimento anti-britânico com a ideia de rebelião vinda do iluminismo. A França foi o principal ajudante dos Estados Unidos na luta contra a Inglaterra. A Constituição é a mesminha de hoje, que implantou o federalismo e se tornou um exemplo de revolução para nós, olha. Então, quando você for ver a Inconfidência Mineira, notadamente tem um exemplo da independência dos Estados Unidos. A baiana também. Quando você vê a Confederação do Equador e a Revolução Pernambucana, tem a independência dos Estados Unidos como exemplo. É mesmo, é. Tem a independência do Zéuá como exemplo principal. Aí os Estados Unidos vão se transformar numa potência, mas essa é uma temática que nós vamos ver só depois. Renan, nós estamos fechando a aula de hoje e esse aí é praticamente os últimos slides. Eu quero que você deixe R$1 aí na tela para a galerinha fazer, viu, velho? O print. Transition. It just that you will not for a foreign guy. In your life, deixa eu ver, deixa eu passar a imagem. Aí já vai ser no século XIX, os Estados Unidos vão se expandir sobremaneira, aí a chamada Teoria do Destino Manifesto, e depois vai haver uma guerra do Sul contra o Norte, haja vista que o Sul queria se emancipar do Norte e formar o ECA,
Estados Confederados da América. Era. Queria formar o ECA. Tarefinha de casa. Ideias iluministas que influenciaram a independência dos Estados Unidos. Questão boa, viu? A questão muito boa. O que foi a festa do chá de Boston? Importante. O que foram as leis intoleráveis? Liga-se à festa do chá de Boston. O que é que determinava o segundo Congresso Continental da Filadélfia? Aspectos importantes da Constituição do ZEUA. Ainda hoje, viu, galerinha? Pode-se afirmar que a independência dos Estados Unidos insuflou revoltas anticoloniais nas Américas? Questão boa, viu? Essa 1 e a 6 são a marmió dessa tarefinha de casa aí, fechando a temática importante sobre a independência das 13 colônias, transformadas agora em estados que se uniram nas Américas. De novo, em estados que se uniram nas Américas. Ok, Dom Renan, ok. De boa, galerinha, de boa na Lagoa. Estamos encerrando mais uma narrativa sobre as histórias. Hoje a temática foi a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, que vai se tornar um exemplo para nós a posteriori. De boa? Cheirinho na caixa do oi, até a próxima semana, um grande abraço, valeu povo, tchau!